E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno. Agora eu vou começar esse vídeo para explicar como é que foi que eu fiz aquele nosso sisteminha para criar as salas, né, que tem um formato personalizado da forma que a gente quer. O meu Unity parece que está dando um probleminha aqui. Beleza, agora está dando certo. Então a gente tem aqui aquele esquema que eu falei, que a gente cria as salas, né, e tudo mais. E eu vou explicar como é que foi que a gente fez isso daqui, como é que eu fiz isso. Assim fica mais rápido para mostrar. É melhor mostrar o código que eu já fiz do que fazer ao longo do vídeo, porque senão o vídeo fica muito grande. Eu vou disponibilizar os arquivos depois para baixarem, tá bom? O código fonte para vocês estudarem. Então eu criei essa classe Builder aqui, que significa construtor. Ela também está herdando de MonoBehavior para que eu possa adicionar ela em algum componente. Aqui eu adicionei na câmera, mas não é o ideal. Depois eu vou adicionar em outro GameObject. Mas é bom a gente ter ele herdando de MonoBehavior, porque aí a gente pode setar as propriedades dele aqui pelo inspetor sem ter que ficar mexendo no código. Provavelmente eu vou acabar fazendo isso com aquela classezinha nossa lá, Public Variables também, embora não é ideal, mas é bom para a gente poder setar os valores dela no inspetor. A primeira propriedade da nossa classe Builder é um boolean chamado isAddingPieces, que significa estar adicionando partes. Enquanto esse boolean estiver verdadeiro, significa que nós estamos na fase de adicionar partes partes da nossa sala. Inicialmente é falso. Então tem o sprite, que é o sprite da parede. O wall sprite é o sprite da parede, que é o sprite da parede que a gente vai setar. Como eu estou trabalhando com um jogo isométrico, a nossa parede ela tem que ter esse formato aqui. Ou para esse lado ou para o outro lado. Não tem problema. Para o lado que tiver, para inverter a gente só vai colocar mais um ou menos um aqui no nosso scale X. Tá? Porque essa parede aqui ela vai encaixar aqui para ser as paredes da nossa sala, né? O desenho tem que ser feito assim, tá, gente? Nesse formato. Mas é claro que a textura disso daqui não vai ser simplesmente esse paralelepípedo aqui de uma cor só. Aqui você vai ter uma textura de azulejo, do que você quiser. Né? Eu não estou trabalhando a parte de desenho, estou mostrando a parte de código. Isso daqui vai ser a parede desse lado e desse lado. E para o outro lado, simplesmente eu vou mudar o scale em X. E aí ele vira a parede desse lado e desse lado. Tá? Então, esse desenhozinho aqui vai entrar dentro do nosso wall sprite aqui. Para isso que serve essa propriedade. E nós vamos ter uma lista de nodes que chama Core Building, que é a construção atual. Essa lista de nodes, como eu expliquei no tutorial que eu fiz anterior, que é o tutorial de A estrela, porque a gente vai utilizar ele aqui, o node a gente vai usar para fazer as paredes da nossa sala, para cercar a nossa sala, porque na verdade as paredes não, as partes da nossa sala, porque assim eu já mato dois coelhos com uma cajadada só. Eu já faço a sala e automaticamente eu já libero ou não. Aliás, na verdade eu já vou proibir a passagem do personagem por entre as paredes. Tá? Então eu peguei as três classes que são referentes a movimento, coloquei dentro dessa pastinha de movimento. Delas a gente só vai utilizar a classe Node por enquanto, para trabalhar com a classe Builder. Porque vai precisar. O Node vai utilizar para várias coisas. Tá? Então por isso que eu deixei aqui. Quando um tile, um sprite tiver com o script de Node, né, ele vai os nossos tiles todos vão ter o script de Node. Então para a gente acessar, eu tendo esses nodes numa listagem, eu posso acessar tanto as características de Node que tem naquele GameObject, como as características de outros scripts que a gente venha a inserir nos nossos tiles. Mas por enquanto vai ser uma lista de nodes. Isso daqui vai representar a sala que está sendo construída atualmente, tá, gente? Então, por exemplo, se eu estou construindo uma sala aqui, enquanto eu clicar e estiver segurando aqui, olha, eu estou adicionando esses tiles aqui que estão ficando em vermelho dentro daquela lista. E esses tiles são a nossa sala atual. Na hora que eu soltar, eu fiz uma sala. Agora aquela lista atual vai ser zerada e eu vou construir uma nova sala. E aí esses tiles vão ser adicionados nessa nova lista, nessa lista, né? Posteriormente, nós vamos adicionar as nossas listas de construções de salas em uma variável específica para que a gente tenha uma listagem de todas as salas que nós vamos ter
e as funções delas, propriedades. Não vou entrar nesse detalhe agora não. Acompanhe o tutorial que vocês vão ver que vou adicionar muito mais coisa do que o que eu já estou mostrando aqui para vocês. Eu vou entrar num conceito muito interessante também, que é o conceito de máquina de estado finito. Eu não vou entrar nesse vídeo, mas posteriormente, até porque ainda não está feito dessa forma aqui, eu vou trabalhar a parte do esse isAddInPieces aqui. Na verdade, a gente vai substituir esse sisteminha aqui por um sistema de máquina de estado finito. É um sistema que é muito utilizado na programação e principalmente no desenvolvimento de jogos também é muito usado. Acho que todo mundo que quer desenvolver jogos precisa conhecer esse sistema de máquina de estado finito para poder fazer ótimos trabalhos. O Unity usa isso no animator dele, eu vou mostrar depois no outro vídeo, mas vamos continuar aqui no código. Aí dentro do meu update, o que eu coloquei aqui? Enquanto o botão 0, né, no caso que é o botão esquerdo do mouse, estiver sendo apertado, down, o nosso isAddInPieces vai ficar true. Ou seja, enquanto estiver apertando o botão esquerdo, eu estou adicionando partes na sala. Quando eu soltar o botão esquerdo, o isAddInPieces fica false, e aí eu vou chamar a classe validateRoom, que é validar a sala. Tá? Aí eu estou utilizando o método fixedUpdate. Por que é isso? Esse fixedUpdate ele é quase a mesma coisa que o update, só que ele não é chamado tantas vezes por segundo quanto o update. Porque eu não preciso que esse método aqui fique sendo chamado tantas vezes por segundo quanto o método update é chamado. Tá? Porque senão eu vou consumir memória de processamento desnecessariamente. Mas é só por isso que eu estou utilizando o fixedUpdate. E aí, no fixedUpdate, simplesmente se o isAddInPieces estiver true, ou seja, if isAddInPieces, se está adicionando pedaços, eu vou chamar a função addPieces. Se não, se eu quisesse colocar um if not addInPieces, eu colocaria um ponto de exclamação, mas não é o caso agora. Esse onGui aqui eu só criei para mostrar para mim mesmo onde é que o meu mouse está, o ponto. Mas isso aqui é completamente desnecessário e eu vou deletar. Aí eu estava fazendo os comentários e todo o meu código em inglês, mas aí como eu resolvi disponibilizar o código os códigos fontes dos sistemas que eu estou criando, eu vou deixar os códigos em inglês, porém comentado em português, tá? Se tiver alguma coisa que ainda está em inglês aqui, eu vou traduzir. Então, basicamente, essa função private void addPiece aqui, ela vai adicionar um pedaço da sala na listagem de pedaços que a comporão, conforme a pessoa arraste o mouse com o botão esquerdo pressionado. Então, enquanto o botão esquerdo estiver pressionado, o que vai acontecer? Eu vou pesquisar todos os nodes dentro da nossa lista de nodes no nosso public variables aqui, todos os nodes que estão aqui dentro, ou seja, todos os nodes do cenário, porque cada node no início, no seu método de iniciar lá no awake, ou melhor, no start, ele se adiciona naquela lista. E aí eu vou pesquisar dentro dessa lista para ver todos os nodes dessa lista, qual aquele que contém a posição do mouse. Ou seja, para eu saber onde que o mouse está, em cima de qual node que o mouse está naquele momento que ele está segurando o botão esquerdo. Como é que eu faço isso? Para cada node, né? Cada node então vai ser um N. Aí o N, eu estou puxando o Collider 2D. Por quê? O que acontece? Aqui nós não vamos utilizar o Box Collider. O que é o Collider? É o colisor, né, gente? Que é para detectar colisões. Nós não vamos utilizar o Box Collider simplesmente porque se eu usar o Box Collider, vejam o que acontece. Como eu estou fazendo um jogo que é isométrico, né, o formato dos meus tiles não é regular. Então, se eu vier aqui adicionar um Box Collider em todos eles, olha o que vai acontecer. Olha a forma do Box Collider, não está puxando a forma do tile. A forma do tile é essa daqui. E, inclusive está invadindo o tile do lado seguinte, tá vendo? Então a gente vai usar o Polygon Collider porque ele se adapta ao formato do meu tile, tá? Podem ver que está cercado com uma linha verde que é o formato dele. E aí o que eu fiz? Lá na nossa classe Node que a gente criou, eu fiz uma alteraçãozinha nela que eu vou mostrar aqui, olha. Esse atributo aqui quer dizer que quando eu adicionar a classe Node em algum sprite ou em algum GameObject, automaticamente, se não tiver um composto Polygon Collider 2D, ele vai adicionar.
tá? Então, por exemplo, vejam que se eu colocar... Aqui não tem nada, tá vendo? Só tem um Sprite Renderer. Eu vou adicionar um Node e automaticamente ele adiciona um Polygon Collider. É para isso que serve aquele atributo lá, tá? Se não tivesse. Se já tivesse, ele não adicionaria, tá? Então não adicionem ele manualmente. Deixe que a classe Node adicione o Polygon Collider. Voltando aqui para nossa classe Builder, o que eu vou fazer? Essa propriedade aqui, ela não fui eu que criei, isso daqui é próprio do Unity, é um composto de todo o GameObject que herda, de todo o script que herda de MonoBehavior, e ela simplesmente ela retorna o collider que tiver associado naquele GameObject, se tiver algum, senão ela retorna nulo. Então, esse Collider 2D aqui vai pegar o Collider 2D que tiver aqui dentro do nosso N. Então ele vai pegar esse nosso Polygon Collider 2D, porque Polygon Collider 2D herda de Collider 2D. Tá? Então ele vai pegar, ou seja, o Polygon Collider 2D é um Collider 2D. Então, mas nem todo Collider 2D é um Polygon Collider. Tá? Então ele vai puxar automaticamente o Polygon Collider e vai checar se ele overlap point, que significa se ele contém aquele ponto. Tá? Então se ele contém qual ponto? O ponto do mouse. Né? Só que aí eu tenho que transformar o mouse, porque o mouse, as coordenadas dele são em coordenadas de tela, que é 800 por 600, 480 por... enfim, né? E eu quero que ele pegue as coordenadas do mundo do Unity. Né? Então o que eu vou utilizar? Eu vou usar esse método Screen to World Point, que significa tela para ponto no mundo. Ele converte um ponto da tela em um ponto do mundo. Tá? E vou converter tudo em um vector 2D, porque o overlap point é de um vector 2D. Você pode, isso daqui, olha, é um vector 3D, é um vector 3, o mouse point, o mouse position. O vector 3 pode ser convertido em um vector 2. Ele vai eliminar o Z dele, né? Porque ele é dispensável. E aí ele vai checar se o collider de algum node contém o mouse. Se contém, quer dizer que o mouse está em cima dele. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai perguntar se esse node se ele não está... Aqui, ó, if not, se ele não contém aqui dentro do nosso Core Building, eu vou adicionar ele no nosso Core Building. Aí aqui embaixo eu criei esse método aqui simplesmente para colorir de vermelho os nodes que estão sendo selecionados, somente para a gente ver quais os nodes que estão sendo selecionados. Obviamente que isso não vai ficar assim, a gente vai, no invés de colorir de vermelho, a gente vai adicionar, talvez, por exemplo, aqui um sprite de chão, né, de cerâmica ou do chão, se você quiser, enfim. Mas isso aqui é só por enquanto para a gente ver o que está acontecendo, né? Então o que acontece? Eu puxei o componente Sprite Renderer dentro do Node, e aí por isso que eu falei para vocês que dá para a gente puxar o Node, colocando o Node no GameObject eu consigo puxar qualquer coisa, qualquer componente que tiver lá que herde de MonoBehavior ou qualquer coisa que seja pública. E aí eu pego o Sprite Renderer e coloro ele, pego a cor dele e coloco igual a Red. Só isso. Tá? Isso aqui é dispensável. Eu coloquei isso daqui só para a gente visualizar o que está acontecendo. Vai sair depois. Aí aqui, logo em seguida, depois do Add Piece, ele tem o nosso Validate Room. O Validate Room é chamado aqui, olha, no nosso update, na hora que a gente soltar o botão do mouse, ele vai validar a sala. Então, enquanto eu estava com o botão pressionado, eu estava adicionando pedaços na sala, né? Na hora que eu soltei, ele vai chamar o Validate Room. E aí ele vai validar. O que é isso? Primeiro ele vai pegar os nodes da sala e ele vai remover os vizinhos que não estão dentro da sala. Por quê? Vejam bem, se eu estou construindo uma sala aqui, olha. No meu A estrela, antes de eu construir essa sala aqui, o personagem podia andar, por exemplo, se eu mandasse ele andar para cá, ele ia atravessar aqui. Por quê? Porque o vizinho desse node aqui são esses nodes aqui em volta e esses aqui de dentro. Então quer dizer que quando ele for testar o caminho dele, ele vai testar se ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá.
Só que a partir do momento que essa sala está fechada, eu não quero mais que esse node aqui tenha como vizinho esses que estão do lado de fora da sala. Por quê? Porque quando o cara estiver aqui, ele não pode testar se ele pode vir para cá, porque aqui tem uma parede impedindo. Então, aquele método vai remover de dentro dos vizinhos dos nodes da sala, os que não estão dentro da sala, os que estão do lado de fora, impedindo assim que a pessoa que está do lado de dentro saia e as que estão do lado de fora entrem, porque ainda nós não estamos trabalhando com a porta. A gente não vai colocar a porta, tá? Por enquanto. E a mesma coisa ele vai chamar no de fora depois. Que o tile que está do lado de fora não pode ter como vizinho um tile que está do lado de dentro da sala. Por quê? Porque senão ele vai tentar verificar o custo de movimento para dentro da sala. E não pode tentar verificar esse movimento. Porque não pode entrar na sala, ele não pode passar pela parede. Então é isso que esse método faz. E eu deixei explicadinho aqui, quando vocês pegarem o código, vocês podem ler com calma, que vocês vão ver como é que é. Então aí eu tive que fazer entre aspas, uma gambiarrazinha aqui. Por quê? Porque isso é uma restrição de programação. Eu não sei se isso é uma restrição só do C Sharp, ou se o Java pode fazer isso, ou se não pode. Eu acho que nenhuma linguagem de programação pode fazer isso. Não tenho certeza. Se alguém souber, me fala. Mas, pelo que eu sei, não pode. E aí, como eu estou usando o C Sharp e o C Sharp não deixa, o que ele não deixa? Ele não deixa eu pegar esse node que eu estou... Esse ND aqui, ó, é o node que está representando atualmente o node que eu estou pesquisando dentro dessa lista neighbors aqui, vizinhos aqui. Tá? Ele não deixa eu simplesmente pegar esse node aqui e fazer com que ele tenha valor nulo, por exemplo. Ele não deixa eu mexer nas propriedades desse node aqui. Tá? Ele não deixa. Então, por exemplo, se eu queria simplesmente removê-los, torná-los nulos. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, e fazer assim, ó, nd igual a nulo. Não, se você fizer isso, vai dar um erro. Olha só o erro aqui. Não pode associar o nd porque ele é uma variável da iteração for each. E não adianta fazer for int i igual a 0, vai dar o mesmo problema. Então foi um sistema gambiarrento que eu inventei que resolve o meu problema. O que eu faço? Eu crio uma lista de nodes que serão removidos, tá? Essa lista é provisória. Aí para cada node desse daqui, vou voltar aqui dentro, né? Estou validando a sala. Para cada node dentro da nossa lista de nodes da sala, né? Para cada um deles eu vou pesquisar os vizinhos. Estou pesquisando os vizinhos. Para cada vizinho, se esse vizinho não for nulo e se esse vizinho não estiver dentro da sala, ou seja, se nosso core building não contém esse vizinho, então ele vai ser adicionado na lista para ser removido, tá? Então eu vou adicionando todos os vizinhos desse node aqui, por exemplo, que estão do lado de fora da sala. Eu adiciono eles na lista para serem removidos. Quando terminar isso daqui, eu vou remover esses nodes. Então, para cada node dentro desse coisa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse n aqui, ó, que é o node que eu estou pesquisando dentro da minha sala, e vou remover ele da lista de vizinhos. Então, ó, remove node. Estou removendo ele da lista de vizinhos. Estou pegando, por exemplo, esse node aqui. Estou removendo esse node aqui dos vizinhos dele. Tá? Então, tá. Depois eu vou chamar a função null nodes from room, que é anular os nodes da sala. Né? O que vai fazer? Mais ou menos a mesma coisa. Ó. Eu vou remover os nodes que estão dentro da sala da listagem dos vizinhos dos nodes que estão fora da sala. O que eu fiz com os nodes de dentro da sala, agora eu vou fazer com os nodes que estão fora da sala. Então eu vou criar uma lista de nodes a serem removidos. Estou pesquisando todos os nodes, só que aí eu vou excluir os nodes que... Aqui, olha. E se a lista de nodes, ou seja, se a lista que contém os nodes da nossa sala contém esse node aqui, continue. Eu não quero fazer nada com ele. Por quê? Porque eu já fiz aqui. Ó. Tá? Se não contém, o que eu vou fazer? Eu vou varrer pesquisando todos os neighbors, todos os vizinhos desse node em questão, que não está dentro da sala, e vou remover deles, vou adicioná-los na lista para serem removidos, os vizinhos que estão dentro da sala, para que quem está do lado de fora não consiga entrar.
Depois eu simplesmente venho aqui, dou um for each em todos os nodes para serem removidos e venho no node em questão e removo ele, o node que tá na lista da lista de vizinhos dele. Vou mostrar como é que funciona isso daí na prática. Vejam só, eu tenho aqui, vamos dizer, eu tenho esse node aqui. Ele tem como vizinhos, ó, aqui ainda não tem nenhum porque o jogo não começou. Quando começar ele vai preencher a lista de vizinhos. Então, olha, vejam que ele tem 4 vizinhos. Só que desses 4 vizinhos, 2 são nulos, porque são os vizinhos... Eu estou considerando, gente, só agora nesse caso aqui, eu estou só considerando os movimentos diagonais. Antes, no meu projeto A Estrela, eu estava considerando só os movimentos regulares. Aqui eu estou considerando só os diagonais. Eu posso marcar, por exemplo, se eu quiser considerar os movimentos... todos os movimentos, no caso, né? Simplesmente eu venho aqui e marco aqui, ó, regular move. Aí na hora que eu mandar dar o play, ele vai pesquisar todos os vizinhos. Eu vou mostrar depois como é que eu fiz essa modificação no código. Eu sei que eu não mostrei isso no tutorial anterior, eu vou mostrar aqui. Tá? Mas por enquanto eu não quero, só quero mexer nos vizinhos diagonais. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um jogo isométrico. Então no jogo isométrico a gente move na diagonal. Então, olha, vocês podem ver que aqui ele tem 4 vizinhos, sendo que 2 são esse daqui, um é esse daqui, perdão, um é esse e o outro é esse, né? E os outros 2 são esses daqui e esse daqui, que como o mapa acaba aqui, então esses 2 vizinhos são nulos. Aí, se eu construir uma sala aqui, vocês vão ver que agora ele só tem, ele apagou os 2 vizinhos que ele tinha lá, que eram esse daqui e esse daqui. Por quê? Porque esse node aqui não pode andar para cá e nem para cá. Ele não apagou os de baixo, que estão nulos, porque primeiro porque eles estão nulos, então não preciso apagar, não vou mexer neles. Segundo porque eles não fazem parte do mapa, então já não tem como andar para eles de qualquer forma. Então quem está aqui agora já não pode mais passar para lá. Mesma coisa, esse node aqui, que antes tinha como vizinho esse daqui, agora não tem mais. O único vizinho dele agora é esse node aqui. Percebam? Esse node aqui chama mid, tá vendo? Que é o único vizinho dele, ou seja, quem está nesse quadro aqui só pode se mover para cá. O outro vizinho dele é nulo, tá? Porque é onde o mapa acabou. Então é isso que aquele método validate room faz. Ele elimina os vizinhos que a gente não quer que estejam presentes, para que a pessoa não possa atravessar paredes. Ok? Depois eu chamo o método create walls dentro do meu... Voltando aqui no meu validate room, depois que ele chamou no node from room, ele vai chamar o create walls, que é criar paredes. O que esse método faz? Ele vai instanciar os sprites de parede nas suas devidas posições e corrigir o scale em X. O que é isso? O tile de parede tem esse formato. Esse formato serve para fazer a parede daqui e a parede daqui, né? Essas paredes aqui. Mas não serve para formar a parede daqui e a daqui. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Ok? Eu estou invertendo ele. Aí agora ele forma essas paredes de cá. Então é isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar dentro de todos os nodes da nossa sala, né? E aí aqui eu estou utilizando... eu mudei isso daqui, eu vou aproveitar para mostrar agora. Aguentem as pontas aí. Eu vou voltar para esse método create walls. Mas por enquanto agora eu vou voltar no meu nodes. Na minha classe node para mostrar o que é esse neighbor nodes aqui que eu fiz. Então vamos lá no node. Esse neighbor nodes, eu substituí os vizinhos dele, os vizinhos do, né, porque eu tinha colocado colocado o vizinho, eu fiz assim, tava assim, né? Eu coloquei public node north, vizinho norte, public node south, vizinho sul. Eu tirei tudo isso e criei uma propriedade do tipo dicionário chamada neighbor nodes, que é nodes vizinhos. O que é um dicionário, gente? Um dicionário ele é uma variável, vamos dizer assim, que pode conter uma chave e um valor. Então, por exemplo, aqui a chave é uma string, a string vai ser o nome e aqui o valor é um node. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe do que é um dicionário. Se vocês quiserem, vocês pesquisem aí na internet o que é um dicionário. Ele não tem só em C#, ele tem em praticamente todas as linguagens de programação, provavelmente não com o mesmo nome. Parece que em Java é HashMap, mas faz a mesma coisa. O que acontece?
Numa lista você adiciona, por exemplo, você pode ter uma lista de nodes, você pode ter uma lista de string, você pode ter uma lista de inteiros. Você vai adicionando nessa lista cada node, cada string e tudo mais. Num dicionário você pode ter uma lista, no caso desse dicionário aqui, você tem uma lista de nodes que tem nomes ou que tem índices em inteiro, né? Você pode colocar a chave que você quiser. Então, quando você for adicionar alguma coisa nessa lista, nesse dicionário aqui, você simplesmente vai fazer assim, ó, neighbor nodes, ponto add. Só que você não vai adicionar um node, você vai adicionar um node com um nome. Então, por exemplo, o node vai se chamar fulano. E quem é o fulano? Eu vou adicionar um node. Vamos supor que seja um novo node. Não dá para fazer isso aqui não, viu gente? New node. Em lugar nenhum, porque node herda de monobehavior. E nenhuma classe que herda de monobehavior pode ter um construtor assim. Tá? Isso aí é uma regra do Unity. Não funciona, isso aqui vai dar erro. Não vai compilar. Então, por exemplo, eu vou ter um node, mas eu estou só colocando só para vocês entenderem. Então vamos pôr aqui, por exemplo, que eu tenho um node aqui, public node north. Aí, ó, eu tenho esse node. Isso daqui é um node, tá, gente? Agora eu posso adicionar o north aqui. Tá vendo? E aí, quando eu quiser achar dentro do meu neighbor nodes esse node aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em neighbor nodes e vou fazer isso daqui, ó. Em vez de eu colocar o índice que eu quero, né, o número do índice, eu vou colocar o nome fulano. Isso daqui, ó, é um node. Isso daqui não é mais um dicionário, isso daqui é um node. Por quê? Porque isso daqui está pegando o valor do dicionário. Tá? Aí se eu vier aqui, se eu vier aqui, por exemplo, em keys é chaves. Aqui dentro, ó, tem uma listagem de todas as chaves que tem dentro desse dicionário. E no values tem a listagem de todos os nodes que tem naquele dicionário. Tá? Então, como eu falei, procurem saber direitinho o que é dicionário, é muito útil. E a gente vai trabalhar com ele agora porque a gente precisa manter uma referência do node, independente dele ser nulo ou não. Eu preciso saber se ele é o norte, o sul, o leste ou oeste daquele node anterior. Então foi isso que eu fiz. Eu troquei todos aqueles nodes anteriores por um dicionário de nodes. E aí, logo no começo, eu chamo a função initialize neighbors e ela vai... tá. Eu adicionei também aqui, olha, duas variáveis boolean. Um regular move, que é movimento regular, e o diagonal move, que é o movimento diagonal. Tá? Inicialmente é true para o regular move e false para o diagonal move. Então quer dizer que normalmente um node vai ter um movimento regular e não vai ter um diagonal. A não ser que eu venha aqui na minha propriedade do meu node e aperte aqui. Ele vem assim normalmente. Aí eu aperto aqui, aí eu vou adicionar o movimento diagonal. Aperto aqui para tirar o regular. E aí o que isso faz? Se tiver marcado regular, eu vou adicionar no meu dicionário os vizinhos norte, sul, leste e oeste. Inicialmente estou adicionando só a chave, ó, a chave que é o nome. Estou adicionando só o nome, abreviei colocando uma letra só. E o valor eu estou deixando nulo. Por quê? Porque esse valor vai ser acrescentado na hora que eu entrar no meu detect neighbors. Por quê? Porque inicialmente o node não sabe quais são os vizinhos dele. O detect neighbors é que vai dizer quais são. Se o diagonal move tiver ligado também, ele vai adicionar o vizinho nordeste, o vizinho noroeste, o vizinho sudoeste, o vizinho sudeste e o vizinho sudoeste. E aí, mais aqui embaixo, no meu detect neighbors, eu troquei uma gambiarra que eu tinha feito aqui de math.round. Eu tinha enchido de math.round, porque eu expliquei no vídeo anterior lá que math.round arredonda para ter uma casa só. Eu criei uma função chamada isEqual, que significa é igual, e eu criei 3 sobrecargas para ela, tá, gente? Mas isso daqui também foi uma gambiarrinha para facilitar, porque isso daqui não é legal, mas se quiserem usar dessa forma também, vai funcionar legal. Se quiser, é porque o que acontece? O C Sharp ele aceita o C Sharp nas versões atuais, né? Ele aceita eu fazer isso daqui, ó, igual a 0, por exemplo. O que isso significa? Quer dizer que quando eu chamar a função isEqual, eu não preciso passar o último valor. Se eu não passar o último valor, ele vai aceitar o valor como sendo 0. Tá? Só que aí, aqui, olha, ele está dizendo que ele não aceita, mas ele aceita sim. Se você salvar
é porque o Visual C Sharp não está aceitando. Mas se você salvar, você vai ver que ele não vai dar nenhum erro aqui no Unity. Ele aceita. Só que como eu não queria ficar esses errinhos aqui, então eu criei 3 sobrecargas. Mas não precisa. Eu vou deixar o código mostrando. Simplesmente essa função vai receber um vetor, outro vetor, vai comparar eles usando o math.round para arredondar para eles terem só uma casa decimal, mas sendo que o segundo vetor ele vai somar com o public variables font type size, porque ele vai só pegar o que eu estava fazendo aqui e fazer aqui dentro, tá? Que aí eu vou chamar essa função em vez de ficar escrevendo math.round para tudo que é lado aqui, ó. Tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto. Se vocês não entenderem, vocês postem para mim que aí eu vou explicar direitinho o que eu fiz aqui. Mas eu vou deixar o código para vocês visualizarem e vocês tentarem entender o que eu fiz. Tá? Aí, logo no final, depois que eu terminei, eu vou adicionar os vizinhos aqui. Olha. Então, o que eu fiz? Simplesmente eu chequei se as coordenadas do transform preencherem essa condição aqui que eu expliquei no vídeo anterior. O que eu vou fazer? Neighbors Node. Qual Neighbors Node que eu quero? O que chama é. Ah, tá, beleza. O que você quer colocar no valor dele que antes estava nulo? Ah, eu quero colocar esse N aqui. Então agora, esse Neighbor Nodes aqui que tem um N aqui não vai mais ser nulo, vai ser esse N aqui. Qual N que é esse aqui? O N que satisfez essas condições aqui. Que N que satisfez essas condições aqui? O N vizinho ao norte daquele node lá. Tá? Mesma coisa com o leste. O norte não, tá, gente? Aqui é o leste. Mesma coisa com o oeste, mesma coisa com o norte, com o sul, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Então foi essas as mudanças que eu fiz na minha classe Node. Tá? Isso aqui eu acho que eu não estou usando essa função aqui. Mas eu vou depois verificar mais pra frente, se tiver eu vou explicar o que é, mas essa função foi uma coisa que eu inventei para poder substituir aquela gambiarra que eu fiz aqui de criar uma lista de nodes a serem deletados e tudo mais, porque eu não estava conseguindo fazer isso porque o C Sharp, e assim como eu acho que qualquer outra linguagem de programação não deixa. Então voltando aqui para o nosso builder, o Create Walls. Voltando para o Create Walls. Eu fui lá só para explicar o que é dicionário, né? E também para mostrar as mudanças que eu fiz no Neighbor, no Node, tá? Então, como é que para você folhear os itens de uma lista, você simplesmente vem aqui, você faz, por exemplo, for each, aí vamos supor que a lista seja de inteiro, int i in lista, nome da lista. Pronto, com isso aqui você consegue folhear uma lista. Para você folhear um dicionário, como um dicionário é uma lista de coisas com uma chave, o dicionário nesse meu caso aqui, o dicionário é uma lista de nodes com uma chave em formato de string. Então eu tenho que pegar um key value pair, que é par de chave valor. Então para cada par de chave valor string node, dentro do meu dicionário neighbor nodes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está aqui dentro. Tá? Então, como eu falei, procurem saber o que é dicionário. Dicionário é muito útil e é muito importante quem programa saber utilizar dicionário, tá, gente? Se vocês quiserem, se não estiver entendendo realmente o que é dicionário, eu posso fazer um vídeo aula só do que é dicionário, mostrando tudo, como é que funciona, como é que usa, mas por enquanto eu vou continuar. Então aqui dentro, para cada item dentro do meu Neighbor Nodes, ou seja, para cada node vizinho do node que está dentro da minha sala, né, dentro do meu core building, o que eu vou fazer? Se o meu core building contém esse node, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu estou pesquisando os vizinhos do... Vamos supor, eu fiz uma sala aqui. Fiz uma sala desse tamanho. Aí eu vou pesquisar os vizinhos de cada um desses 4 nodes da minha sala. Quais são esses vizinhos? No caso desse aqui, é esse. Esses dois aqui estão do lado de fora da sala, esses dois estão do lado de dentro. O que eu estou falando com isso daqui? Ó? Que se os vizinhos desse node aqui estiver dentro da sala, eu não quero fazer nada com eles. É só isso. Continue. Se a sala contém esses vizinhos, continue. Tá? Aí logo em seguida, o que eu estou falando para ele? Que se os vizinhos desse node, que eu estou folheando todos os nodes da minha sala, né? Se os vizinhos desse node contêm o node que eu estou olhando, ou seja, se dentro dos vizinhos desse daqui
contém o vizinho que eu estou pesquisando. Eu estou pesquisando, por exemplo, esse vizinho aqui. Ah, esse vizinho está dentro dos vizinhos desse? Tá. Mas é óbvio que ele vai estar. Não, porque quando eu chamei o validate room, eu apaguei desse tile aqui esses dois vizinhos aqui, esse e esse. Então eles não estão lá mais, não estão mais dentro da minha lista de neighbors. Pode ver que, olha só, eles não estão mais aqui dentro. Aqui dentro só tem o S e o N, que são esse e esse. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo com eles? Com isso? O que eu estou dizendo com isso? Que se esses vizinhos se a lista de vizinhos não contém, o que isso significa? Significa que está do lado de fora, está na sala, está fora da sala, tá? Então continua também, não quero mexer neles, ok? Então beleza, então eu isolei todos os nodes vizinhos desse node aqui que estão dentro da sala e isolei todos os nodes que estão dentro dos vizinhos dele. Ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu não vou pegar os vizinhos de fora. Só vou pegar os vizinhos de dentro. Só vou pegar os vizinhos que estão dentro da sala. Ok? Desculpa, só vou pegar os vizinhos que estão fora da sala. Perdão. É isso que eu estou falando. Esse meu if aqui, ó, é um if bem complexo. Ele significa que eu quero dos vizinhos desse cara aqui, eu quero só os que estão fora da sala. Quais? Esses dois aqui. Por quê? Porque eu preciso da posição deles para encaixar essas paredes aqui. Ok? Essas paredes vão encaixar na posição deles. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um novo objeto. Esse objeto vai ter um nome que vai ser o nome do node que ele pertence, node que está sendo verificado no momento, mais parede, que é só para identificar, tá, gente? Quais nodes ali que são paredes. E ele vai ser do tipo Sprite Renderer. Já estou criando um objeto para ele já ser automaticamente um Sprite Renderer. Automaticamente já vai vir dentro dele o composto Sprite Renderer, que ele é um Sprite. Tá? E aí eu vou posicionar esse objeto. Onde é que eu quero posicionar esse objeto? Depende. Se o node que eu estou verificando, se o vizinho do node que eu estou verificando for o noroeste ou o nordeste, o que isso significa? Significa que, no caso desse node aqui, por exemplo, eu estou pegando esse aqui e esse aqui. Se for um desses dois aqui, então o que eu quero? Eu quero que a parede fique na posição que eles estão. Ok? É isso que eu quero. Só isso. Eu quero que a parede que eu estou criando fique nessa posição. Olha só a parede aqui para vocês verem. Ela está na posição do vizinho noroeste, e essa parede aqui está na posição do vizinho nordeste desse node aqui. É só isso que eu fiz. Então, se tiver, por isso que eu preciso saber quais são os vizinhos noroeste e nordeste, por isso que eu criei o dicionário. Porque se fosse só uma lista de nodes, em vez de um dicionário, na hora que eu anulasse os nodes, deixasse eles nulos, né, porque, por exemplo, porque no caso eu não posso atravessar a parede, né, eu não ia ter mais a referência deles para saber se eles são o vizinho noroeste ou o vizinho nordeste, para eu poder encaixar a parede lá. É só por isso. Então, beleza. Se for um vizinho noroeste ou um vizinho nordeste, o que eu quero que ele faça? Eu quero que essa minha parede que eu estou criando aqui, ó, esse meu objeto aqui, eu vou até transformar esse objeto aqui em parede. O nome dele vai ser parede. Wall, que é parede em inglês. Tá? Então eu quero que essa parede, o transform.position dela, seja em cima do transform.position do vizinho. Né? Então, por exemplo, se eu estou olhando esse vizinho aqui, ó, esse vizinho nordeste aqui, eu quero que essa parede fique no mesmo lugar que ele. Tá vendo que esse vizinho aqui, a coordenada dele é menos 2,2 e 2,6. E que essa parede aqui também vai ser. Aqui está com uma diferençazinha, mas é porque eu acho que ele está mexido aqui, deixa eu ver. Será que eu peguei o certo? Vamos ver aqui. 4.
4. Ah, tá. É porque, como eu falei, isso daqui pede... essa posição aqui é a posição do centro do tile. E a posição do centro desse tile aqui... Cadê? Nordeste. Peraí. Esse aqui... Deixa eu ver... Só um minutinho, gente. Vou mudar esse nome aqui para teste. Só para ficar melhor. Deixar ele static. Então tem o teste aqui e eu tenho esse aqui que também vai chamar teste. Certo? Por que a coordenada desse está diferente daquela, sendo que eles estão um em cima do outro? Boa pergunta, gente. Não sei. Bom, eu não entendi aqui ainda por que a coordenada deles está mostrando diferente, sendo que vocês estão vendo que eles estão um em cima do outro. A diferença é só o formato deles, mas eles estão um em cima do outro. Tá? Deixa eu tirar o estático aqui para aparecer. Teste, teste. Tá vendo? Vou tirar aqui. Vocês vão ver que eles estão um em cima do outro. Então eu não sei por que a coordenada aqui está aparecendo diferente, mas enfim. Na prática ele está no mesmo lugar. Então, é para isso que eu quero. Eu quero que a parede referente... Fechei aqui. Eu quero que a parede referente a esse tile aqui, do lado nordeste ou noroeste, fique em cima do tile que é vizinho dele, nordeste ou noroeste. Porque essa é a posição que vai ficar legal. Agora, se a parede for sudeste ou sudoeste, eu quero que ela fique em cima do próprio tile. Do próprio tile. Por quê? Porque, por exemplo, essa parede aqui, olha, é a parede... quer ver? Vamos pegar essa parede aqui. Essa parede aqui, ó, é a parede referente a esse tile aqui. E ela é do lado... vamos ver aqui. Deixa eu mexer. Tá. E ela é do lado... que lado sudeste, né? Ela é do lado sudeste. Então, a parede está do jeito que ela está normalmente. Ó. Vocês podem ver que aqui ainda está 1, 1, 1. Só que a parede do lado de cá também está em cima do tile. Só que ela está no menos 1. Por quê? Eu tive que inverter. Porque se eu deixasse ela 1, ela ia ficar em cima da outra. Não ia ficar no lugar que eu quero. Eu quero ela com menos 1. É por isso que a gente inverte o scale dela lá. Então vocês podem ver que essas paredes estão em cima. Olha só o quadro. Ó. Tá vendo aqui? O quadro está aqui, né? Elas estão bem em cima desse tile. Olha o quadro dele. Então, quando as paredes estiverem ao sul nos vizinhos sul do node, eu quero que elas apareçam em cima do node. Só que fazendo as devidas correções. Se a parede estiver do lado... Se a parede estiver do lado nordeste ou sudoeste, eu quero que ele inverta o scale de x dele. Por quê? Porque se ela for essa parede aqui, ou se ela for essa parede aqui, nordeste ou sudoeste, eu quero que ela faça essa inversão aqui, ó. Quero que ela faça isso daqui, ó. Ela estava assim, né? Mas como ela vai ficar do lado de lá, eu quero que ela faça isso. Opa, menos 1. Quero que ela faça isso. É para isso que serve esse ajustezinho aqui, ó. É para isso, para alterar as paredes nordeste e sudoeste. Senão você teria que criar uma parede assim e uma parede invertida. Sendo que na verdade não precisa, porque todas as paredes vão ser iguais, as paredes de dentro da sala são iguais. A única diferença é para o lado para qual ela é virada. Então não tem necessidade, basta você virar o lado delas aqui, ó. Ok? Até daria mais trabalho se você fosse colocar duas paredes, porque aqui você não poderia colocar isso aqui, ó. Você teria que mudar o transform.position. Não, desculpa, não precisaria não. Mas você teria que usar duas paredes diferentes. E aí depois eu simplesmente pego o componente Sprite Renderer que está lá dentro e associo ele com o meu Wall Sprite, que é esse sprite que eu coloquei aqui, que é o que eu marquei aqui dentro. É o que eu marquei aqui, que eu coloquei aqui, ó. E no caso é esse sprite aqui. Mas vai ser o sprite que você quiser, o sprite que você desenhar a parede sua lá. Só que essa parede tem que ter esse formato aqui, ó. Tá? Ela tem que pegar daqui até o meio do quadro
Não importa o tamanho do quadro, só que ele tem que ser um quadro, ele tem que ser quadrado, né, gente? 300 por 300 essa imagem aqui, tá? Então aqui esse daqui vai daqui até aqui, aqui é o ponto 150 e depois vai até aqui que é o final. E depois desce aqui, ó, esse daqui também é o ponto 150, vai até o início. Tem que ter esse formato. Aqui dentro vocês podem fazer a imagem que você quiser, pode fazer uma imagem de cerâmica, né? Pode criar o desenho que vocês quiserem. Tá? Mas o formato é só para fazer um jogo isométrico, tem que ser assim. Ou se fosse um jogo normal, o formato é ser quadrado, mas como não é isométrico, tem que ser desse formato aqui. E mesma coisa no caso do tile do chão. O tile do chão vai ser um losango quadrado, tá? Que é um quadrado que você girou ele para o lado, assim, vamos dizer. Né? Aqui é o ponto do meio entre esses dois aqui, e aqui também, aqui também, aqui também. E aqui dentro também posso desenhar o que eu quiser dentro desse tile aqui. Eu posso pegar, não sei, eu não tenho um tile aqui que seja nesse coisa para usar para mostrar um trem diferente para vocês. Então eu só colori de verde para mudar. Só para vocês verem que não faz diferença. Então é isso, a classe Builder é essa. No próximo vídeo eu vou continuar mostrando as alterações que eu fiz na classe Node. E se vocês não entenderem, tá, aqui essa classe Room, a gente ainda não trabalhou com ela, porque na hora que a gente solta o botão, ele faz a sala. E essa lista aqui vai ser zerada. Essa lista aqui não vai mais, quando eu mandar criar outra parede, outra sala, desculpa, vocês veem que no começo da criação de sala, ele já vai dar um clear nessa lista. Quer ver onde é que começa aqui? Deixa eu ver. Aqui não, desculpa, não é aqui. Desculpa, gente. Aqui eu não estou dando clear, então eu estou fazendo uma sala só, tá? Logo no começo, quando eu estiver adicionando pedaços, eu tenho que dar um clear ali. Então ficou faltando isso. Vamos ver aqui no Add Pieces. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Tá. Eu posso colocar esse clear no final. Na hora que eu concluir no meu Validate Room, na hora que eu concluir minha sala aqui do Create Walls, logo em seguida, no final, eu vou pegar meu CurveBuilding.clear. Pronto. Aí a primeira sala eu já criei, acabou, morreu Maria, isso daqui vai ser zerado e na hora de criar uma nova sala eu vou criar uma nova sala. Então, infelizmente, isso possibilita que eu crie uma sala em cima da outra. Quando na verdade eu não quero que isso aconteça, mas é porque a gente ainda vai trabalhar nisso. A gente vai mudar isso aqui ainda. Não vai ser possível criar uma sala que atrapasse a outra. Tá? Mas por enquanto é isso. Eu vou disponibilizar o código para que vocês estudem ele até a próxima videoaula em que eu vou continuar explicando as mudanças. Na próxima videoaula eu vou explicar direitinho, detalhadamente, as mudanças que eu fiz na classe Node. Eu também vou disponibilizar a classe Node atualizada, vou mudar lá. Na verdade, eu já tinha disponibilizado no link no meu vídeo anterior que eu fiz aqui sobre o sistema de criação. Esse vídeo aqui já tinha, deixa eu ver se foi nesse aqui. Não foi nesse, deixa eu ver aqui. No meu último vídeo do tutorial de A Estrela eu disponibilizei o código para vocês. Tá? Podem clicar naquele mesmo link, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link de novo, que eu vou simplesmente atualizar o meu... Acho que a internet tem um problema aqui. Vou simplesmente atualizar o meu script que está lá com um script novo que eu mexi, que eu mudei, e aí vocês podem baixar. Sempre que eu for disponibilizar o link para baixar vai ser o mesmo, está hospedado no SkyDrive, e aí vocês só... vou até mostrar aqui. Deixa eu ver se a minha internet funciona aqui direitinho para poder mostrar. Eu não sei se alguém chegou a baixar os scripts na última aula para ver como é que é. Deixa eu pegar aqui meus vídeos. O último, onde é que foi que eu coloquei? Deixa eu ver, acho que foi nesse vídeo aqui. Então aqui, olha, eu coloquei o link. Eu coloquei o link aqui, gente. Esse negócio está falando junto comigo. Eu pus o link aqui porque me pediram, né? Me pediram o código. Aqui você simplesmente vai clicar nesse link aqui, ele vai te levar para o SkyDrive da Microsoft. Vocês só clicam lá, podem clicar, tá, gente? É seguro, não tem nada a ver. Estou clicando aqui para vocês verem, mas a internet está horrível. Parece que está dando algum problema na internet, não sei. Mas ele vai abrir o site da
do SkyDrive e vai mostrar para vocês lá. E eu vou deixar sempre atualizado o script que está lá, o código que está lá vai estar sempre o novo, tá? Vai com as alterações que eu fizer. Aqui está abrindo aqui o SkyDrive, ó. Tá logado no SkyDrive da minha esposa, mas vocês não precisam estar logados. Aqui estão minhas classes, ó. A classe Starfinder, a classe Movement AI, Node e Public Variables. Eu ainda vou acrescentar aqui a classe Builder e vou renovar e colocar as classes modificadas aqui. Você clica aqui, se você clicar já vai aparecer a classe aqui, ó. Acho que vocês devem saber fazer isso, mas eu estou explicando que se alguém não souber, né? E também por causa daquele link estranho que eu coloquei lá, apareceu um link de vírus. Eu já estou clicando aqui para vocês verem que não é, só estou só esperando o SkyDrive. Aqui na hora que você clica já aparece a classe aqui, olha, para vocês verem. Se vocês quiserem, vocês podem baixar clicando aqui. Ok? É isso. Então até a próxima videoaula, onde eu vou explicar direitinho e detalhadamente as mudanças que eu fiz no Node. Fiquem com Deus, um abraço.